Boa noite. As polémicas no LIVRE, as celebrações do 25 de novembro e a situação da saúde em Portugal são os temas da prova das 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira e Fernando Rosas, e hoje com Nuno Magalhães, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Fernando Rosas, então o que é que está a passar no LIVRE? Temos todos os dias uma polémica. Não me pergunta a mim, que eu não tenho inside information. Calculo que não, mas todos nós temos visto, não é preciso inside information. Eu acho que o que está a passar será relativamente previsível. Uma escolha de uma candidata que se faz potenciando a individualidade, a personalidade, a afirmação própria, em detrimento até da ideia de representação coletiva, não é? É uma pessoa que está ali, sobretudo, a representar a si própria. E o conflito com o Tavares, que era mais do que previsível que ia acontecer, por uma questão até de disputa de espaço político dentro do partido e da sua representação, e uma atuação da deputada que é bastante desconforme com aquilo que é que é a postura de um representante de um partido na Assembleia, que é fazer política própria. A política própria da Joacine não tem, ou tem pouco a ver com aquilo que era o discurso político do LIVRE. Muito diferente, é um discurso muito diferente. O LIVRE era um discurso, assim, uma espécie de apêndice do PS, assim, para coisas menores, não é? E a Joacine introduz ali um discurso de exacerbação das hiperidentidades de género e de étnicas, enfim, que são um tema, mas que não é o tema do LIVRE, e isso desde logo causou uma distância política evidente. E depois dá a ideia que ela tem uma agenda que é a dela, de se promover a si própria. Esta ideia de chamar a Guarda Republicana para a Sua Majestade não ter que responder às perguntas dos jornalistas é uma ideia que curiosa, quer dizer, desde logo coloca numa situação de conflito frontal com toda a comunicação social que ali está, não é? Não vai ter a vida fácil nos próximos tempos. E depois é uma coisa absurda, porque ela está lá não para ter o tal direito ao lazer que o assessor falava de Sua Excelência, ter direito ao repouso e não sei o quê, mas está lá exatamente para responder pelas ideias dela ou não responder conforme quiser. E os jornalistas estão lá exatamente para perguntar sobre essas coisas. E, portanto, achar que com a Guarda Republicana afaste esse problema é uma coisa, é um tique securitário e autoritário um pouco estranho vindo de quem vem, e é sobretudo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que são as funções e os deveres que é suposto um deputado ter até perante a opinião pública. Portanto, está convencido que o desenlace disso não vai ser... Estou convencido que ela vai fazer o que o Rui Tavares fez com o Bloco de Esquerda quando era deputado europeu. Ou seja, vai sair do LIVRE, mas ficar deputada. E portanto, o que coloca um problema interessante, porque ficando deputada, sendo deputada de um só partido, tem direitos que não tem sendo uma deputada solta, uma deputada independente. Portanto, se o partido lhe retirar a confiança política, não sei exatamente, mas ali o nosso amigo que tem muito mais experiência parlamentar que eu dirá, não sei se o partido comunicando ao Parlamento que ela deixa de ter confiança política, o Parlamento tem que reconhecer que ela deixa de representar o LIVRE, no caso de ela continuar a dizer que quer representar o LIVRE. É um problema quid juris, não é? Quer dizer, o que é que se aplica aqui? Agora, que esse problema vai sair, isso incontavelmente. Estou absolutamente convencido que ela vai ou separar-se ou ser separada do LIVRE, não sei se ela vai aceitar ou não essa situação, mas isso vai colocar... Ela já disse que não era descartável. Não, vai aceitar a situação, quer dizer, ela fica. Não sei é se, do ponto de vista dela, fica como deputada que ela acha que continua a ser do LIVRE, porque senão perde capacidades de intervenção na Assembleia. Nuno Magalhães, como é que é? Se ela, como deputada independente, tem menos espaço de manobra do que como deputada única de um partido?
Depende. Ela poderá passar, vamos lá ver, é uma situação nova, porque já ocorreram, que me lembro, 2 casos, mas com partidos que tinham mais do que um deputado. No caso do CDS, o deputado José Paulo Carvalho passou a não inscrito, é assim que o jargão parlamentar diz, e a deputada Luísa Mesquita, do PCP, que também passou a não inscrito. E aí a Conferência de Líderes fixou um conjunto de regras, nomeadamente quanto ao tempo de intervenção desses deputados. Salvo era 1 minuto, mas em alguns casos. A Luísa Mesquita aceitou não ser deputada, claro, pelo mas é isso que eu estou a dizer. Agora, este caso é totalmente novo. Não, quer o José Paulo Carvalho do CDS, quer a Luísa Mesquita em relação ao PCP, foram eles que saíram, portanto aceitaram, assumiram a divergência e foram eles que provocaram o facto de ser deputados não inscritos. Aqui também me parece relativamente óbvio, quer dizer, se há uma retirada de confiança política da parte da direção de um partido, a deputada terá que passar. A deputada não inscrita mantém, porque é eleita pelo povo, mantém o mandato, mas... Aí é que se põe o problema de como é que ela foi escolhida, porque ela não foi escolhida pela direção. Pois. Foi escolhida por aquela Assembleia e ela pode considerar que continua a ser mandatária da Assembleia. Claro, mas isso, Fernando, eu acho que, enfim, acho que isso é a parte curiosa e ao mesmo tempo para tirar algumas lições para o futuro. De direito constitucional. É um bom problema para o exame de direito constitucional e também de ciência política, diria eu, porque nem sempre aquilo que parece... Mas como é que viu todos estes episódios à volta da direção do partido e da deputada? Eu acho que isto é aquilo que eu estava a tentar começar a dizer. Ou seja, eu acho que isto, também do ponto de vista da ciência política, é interessante para todos nós refletirmos. Eu acho que nem sempre aquilo que parece novo é realmente novo e necessariamente não é necessariamente bom. Porque, repare, eu acho que num mês, um partido novo, que tinha um discurso que eu até compreendo qualquer partido novo relativamente antissistema, anti os partidos habituais, tradicionais, a verdade é que num mês cometeu todo o tipo de tiques dos partidos tradicionais. Desde logo, processos disciplinares, comunicados versus contra-comunicados, retiradas de confiança política, erros, ou pelo menos discórdias sobre determinado tipo de votações, problemas com a comunicação social. Ou seja, no espaço de um mês, o LIVRE cometeu a proeza de juntar, fazer uma espécie de jackpot, tudo aquilo que a velha política é muitas vezes criticada. E eu acho que isso traz uma reflexão que é importante fazer, aquilo que tem uma aparência de novo. Isso tem a ver com o processo de seleção. Que tem Mas porque no LIVRE os candidatos diretas são eleitos por primárias, ou seja, por pessoas que muitas vezes nem pertencem ao partido. Não é obrigatório pertencer ao partido para votar. E é uma ideia em abstrato que até pode merecer alguma simpatia, no sentido em que dá uma abertura, aberto. Exatamente, que não são os politburgos, não são as direções que escolhem, mas depois dá nisto. Evidentemente só dá naquilo que tinha que dar. O partido então, não é? Claro, Fernando, absolutamente de acordo, por isso é que eu disse, aparentemente dá um ar de maior abertura que na realidade não há. Porque, sobretudo, desde logo porque no final desresponsabiliza. Porque quando é uma escolha do partido, há um comando e uma cadeia hierárquica que, evidentemente, como qualquer organização, como qualquer estrutura, serve como autorregulação e como assunção também de responsabilidades, que aqui ficam completamente diluídas a partir do momento em que eu vi a Sra. Deputada dizer, e enfim, com alguma razão, quem foi eleita sou eu. Foi duplamente eleita, foi eleita dentro do partido para ser deputada e depois fora do partido, pelo menos por aqueles que votaram nela. E isso, de facto, é um handicap, diria assim, para a direção do LIVRE, mas foi a direção do LIVRE, por sua vez, que ela própria, que aproveitou esta suposta e real novidade para se apresentar como uma espécie de lufada de ar fresco, que na verdade trouxe uma grande correntária e uma grande constipação, para não dizer uma gripe mesmo, ao partido. E, portanto, eu terminaria quase como comecei. Eu acho que isto prova que nem tudo o que é novo é realmente novo e seguramente nem tudo o que é novo é necessariamente bom. E eu acho que é um caso desses. Pedro Silva Pereira, como? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não partilho de uma certa excitação mediática com as peripécias do LIVRE e da relação entre o tal grupo de contacto, a direção do partido e a deputada Joacine. Eu compreendo que alguma coisa se diga sobre o assunto, mas acho que tudo quanto é demais não presta. Acho que suspeito que a maior parte dos portugueses não têm mais interesse por estas peripécias do que eu próprio terei. E acho que numa semana em que nós tivemos uma nova Comissão Europeia a ser eleita e que vai determinar o governo da Europa nos próximos anos, o Primeiro-Ministro foi ao Parlamento a um debate quinzenal propor que se discutisse a pobreza em Portugal. Ninguém quis saber.
Depois o Governo lançou uma proposta de um acordo de rendimentos para o aumento dos rendimentos dos salários dos portugueses para os próximos anos, começar já no próximo ano com 2,7%, depois até aos 3,2%. Não se consegue falar sobre isso. Porquê? Porque toda a gente quer discutir se a deputada Joacine se dá bem com o deputado Rui Tavares, se vai ser sujeito a um processo disciplinar ou não, o assessor de imprensa, e de facto eu acho isto também são notícias também. Não digo que não sejam notícias, não são notícias mais importantes para a vida dos portugueses do que as outras que, com esta agenda mediática, passam. Logo veremos quais são as mais importantes, mas de qualquer forma este é um assunto que tem sido notícia exatamente porque tem dado polémica, porque tem havido uma ruptura e porque, no fundo, também, e este era um debate também interessante a fazer, porque quando foram as últimas eleições, foram vários os partidos que entraram na Assembleia da República, havia um discurso de grande otimismo sobre a diversidade da Assembleia da República e era curioso também refletir sobre um mês depois o que é que estes novos partidos deram à Assembleia da República. Não há dúvida e o caso do LIVRE, que é um caso de um partido que nunca tinha conseguido entrar na Assembleia da República, é hoje um partido com uma deputada e é um caso quase exemplar, porque não é muito frequente ver-se um partido que depois de eleger uma deputada, ao fim do mês está tudo... Eu compreendo toda a curiosidade que os novos partidos despertaram. O que me parece é que há um problema na hierarquia da atenção e do agendamento dos temas quando questões manifestamente importantes para a vida das pessoas são menos tratadas do que estas famosas peripécias do LIVRE. Agora, vamos lá ver. Eu acho que, por um lado, é evidente que a escolha desta deputada para esta candidatura é um erro de casting, ela ameaça a identidade do partido, a orientação que vem seguindo é em vários pontos divergente daquilo que era o património ideológico e identitário do partido. Depois, por um lado, também parece que o partido terá reagido com algum pouco jogo de cintura e pouca habilidade, talvez, porque logo à primeira situação, pelo menos em termos públicos, porventura o relacionamento já estaria envenenado em termos menos divulgados, mas a verdade, a primeira situação, com o voto sobre a faixa de Gaza, em que a deputada se absteve quando era suposto que tivesse votado contra, vamos já de processo disciplinar em cima, de comissão de ética avaliar, acho que isso também promete ali uma ruptura que eu acho que evidentemente é muito negativa para a imagem do LIVRE. Quanto à situação jurídica ou constitucional em que ficará, eu acho que tudo se resume a saber se, na sequência deste processo, ela é ou não é expulsa do partido. Porque se a consequência de um processo disciplinar for a expulsão do partido, ela, por muito que não se sinta desligada do partido, é juridicamente desligada e, portanto, isso vai ter que ser reconhecido e terá... Do partido, que não do Parlamento. Mas não estou convencido ainda que esse desenlace seja inevitável. Enfim, o Ricardo Sá Fernandes foi encarregue de avaliar a situação, ou pelo menos de dar um parecer sobre o assunto, e consta que ele tem defendido uma atitude mais conciliatória para este primeiro confronto entre a deputada e o partido. E, portanto, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O que eu espero é que esses capítulos não apaguem outros assuntos de que valeria a pena falar. Não, o Fernando Rosas, eu presumo que o que estava a dizer era que, independentemente do que é que se resolver agora neste primeiro confronto, a verdade é que esta relação, depois de tudo o que foi dito e todos os comunicados que foram emitidos e das declarações da própria Joacine, quer dizer, é uma relação entre um deputado e um partido que está condenada à partida. Sim, é uma relação de ruptura. E a propósito das coisas que são prioritárias ou não, eu também não cairia na tentação de considerar que é prioritário só o que define os discursos do Primeiro-Ministro, não é? Pois. O Primeiro-Ministro define as prioridades que interessam. O jornalismo definirá as suas, enfim. Este assunto é interessante porque é, de facto, o afundamento num mês de um pequeno partido que vinha cheio de pretensões à renovação da vida política portuguesa.
e, portanto, o problema resolveu-se depressa. Mas acha que o problema pode estar na forma como são eleitos, ou escolhidos, não é eleitos, escolhidos os candidatos a deputados? Eu acho que essa forma tem... Aliás, porque o livro defendia duas coisas. Defendia esta forma de escolha e também era contra a disciplina de voto. Sim. Vamos a ver qual dessas... No caso, sendo só uma deputada, quem é que define a disciplina de voto também, não é? Eu acho que se uma pessoa é eleita deputada em nome de um partido cujo corpo eleitoral para a eleição dessa representante é composto por quem queira aparecer, é claro que há aqui uma contradição absoluta entre aquilo que que são os princípios programáticos do partido e o risco que ele corre de ser representado por uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Isso parece-me absolutamente... Por isso é que fui sempre contra isso. Isso é uma pseudo-democracia interna. Não há nada... Quer dizer, um partido é um partido e, portanto, um partido é um espaço, é uma comunidade, é um coletivo de ideias e aberto a quem queira nele participar. Mas é claro que, sendo um partido, tem uma escolha consonante com aquilo que são os seus princípios de política, de ideologia, etc. Esse tipo de escolha está a dar este resultado é muito evidente porque ainda por cima é a única deputada que há. O que significa que se ela não pertence àquilo que foi definido como política do partido, é um desastre, ou seja, de repente está lá outro partido representado, não é aquele. Como aliás está, o que está ali representado é a persona da Joacine com a sua idiosincrasia própria e ela não tenciona de forma nenhuma dar espaço à outra linha que existia do Tavares, que existia dentro do livro e, portanto, o livro deixou de ter deputada. Agora, vamos ver as peripécias que se seguem, mas não... Fernando Rosa, e isto, a partir deste caso, pode-se fazer algum balanço sobre os novos partidos na Assembleia da República? Que mais valias é que trouxeram ou não trouxeram? Eu acho que, sobretudo, eu coloco-me na posição de tentar perceber o que é que eles representam, não é? Por exemplo, no que toca à direita, há um certo estilhaçamento da direita, uma certa pulverização da direita que deu origem a representações, mini-representações políticas no Parlamento que derivam dessa pulverização, dessa crise de política da direita. O que tem é uma iniciativa liberal que representa o neoliberalismo radical, extremo, um populismo de extrema-direita, que é o que o Chega representa, mas pelo qual parece estar muito interessado o CDS, pelo menos vendo até o comportamento físico de alguns deputados no CDS na Assembleia atrás do Chega, quer dizer, absolutamente preocupados em aproximar-se do Chega. Acho que há a tentação dentro do CDS, mesmo nesta candidatura, de haver candidatos que queiram aproximar o CDS daquele populismo radical, populismo de extrema-direita que o Chega representa, e, portanto, há partidos, e, portanto, a direita fracionou-se e deu origem a várias expressões políticas e partidárias diferentes. Nuno Magalhães, a direita fracionou-se, de facto, pelo CDS tem hoje uma representação que não tinha há muitos anos, tem 2 deputados únicos, mas à direita também, a Iniciativa Liberal e o Chega. Fernando Rosas falava aqui de uma aproximação do CDS ao Chega. Isso, pelo menos, foi visível em algumas matérias, como, por exemplo, a questão das polícias, a questão do 25 de novembro, por exemplo, em que o CDS teve o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega para poder celebrar o 25 de novembro na Assembleia da República todos os anos. Tentar celebrar. Tentar, porque ainda não está, pois, ainda falta o voto final. Isto ainda faz sentido estar a discutir esse tipo de temas? Eu acho que sim, vamos lá ver. Que houve um fracionamento da direita, isso é um facto, é aritmético, não é? Há mais partidos e, portanto, isso não vou contestar. Agora, quanto ao resto, eu acho que quando muito Chega é que se aproximou do CDS, nesse sentido. Falou-me na defesa das polícias. O CDS sempre foi
um partido que historicamente defendeu muitas das coisas que o Chega hoje também vem defender, e ainda bem. O CDS também sempre defendeu que o 25 de novembro, eu próprio já o disse, vezes sem conta, em discursos que fiz ao longo destes anos, no 25 de abril, que o CDS entende, e a sua visão da história é esta, que o 25 de abril só ficou completamente confirmado, só se realizou plenamente com o 25 de novembro. E, portanto, aí o CDS não saiu do sítio. Quando muito, houve mais uma voz. Mais duas, neste caso. Talvez, a Iniciativa Liberal, embora, enfim, eu acho que ainda é cedo para fazer uma avaliação global. Havia pelo menos um cartaz a dizer comunismo nunca mais. Sim. Mas a Iniciativa Liberal tinha muitos cartazes, todos eles até com alguma graça, diga-se de passagem, é uma campanha bem conseguida, mas que não passavam disso mesmo, ou seja, declarações de intenção e do ponto de vista de mas marketing, agora, neste bom momento, marketing. Colocou um cartaz em Eu sei. 25 de novembro sempre, comunismo nunca mais. Isto é uma forma de equiparar os extremos. Não sei se será uma forma de equiparar os extremos. A extrema-esquerda com a extrema-direita. Bom, há uma coisa que eu acho e que não é equiparável, é a tolerância que se tem com determinados extremos à esquerda, não rotulando nomeadamente determinado tipo de posições como sendo extrema-esquerda, e é bastante mais significativa a intolerância que se tem quando alguém defende algo um bocadinho mais à direita, que é logo qualificado como extrema-direita. Eu não vou cometer esse erro, de resto eu acho que isso só valoriza o Chega, quer dizer, não contem comigo para contribuir para esse peditório de vitimizar o Chega, de procurar torná-lo uma espécie de antissistema, que eu acho que é um erro que os partidos do sistema estão a cometer ajudando o próprio Chega. Chegará a hora em que o Chega tem que se definir, porque o Chega neste momento está dentro do sistema, está no Parlamento. E mais do que isso, muitas vezes vejo o Chega a ter atitudes, elas próprias, já muito condizentes com o próprio sistema. Então, não contribuirei para que o Chega tenha o melhor dos dois mundos, seja antissistema cá fora, dentro do sistema lá dentro. E eu acho que a antagonização permanente do Chega, e até rotulando como sendo de extrema-direita, curiosamente ajuda o próprio Chega, porque torna uma vítima. E isso o André Ventura tem. Mas não tem é esse talento. extrema-direita? Não sei se será, não gosto. Tem determinado tipo de posições que muitas vezes é defendido pela extrema-direita europeia, isso sem dúvida nenhuma. Agora, se chegará para nós com tanta facilidade, sem conhecer aquilo que é a ação política do Chega, qualificámos e rotulámos logo como sendo extrema-direita, para mim não chega. Se me pergunta se a defesa de pena de morte, a defesa da castração química das pessoas condenadas por pedofilia, são ideias que têm sido defendidas do ponto de vista europeu por partidos de radicais de extrema-direita, tem. Mas o Chega ainda não propôs estas matérias na Assembleia da República. Mas defendeu-as no programa. Com certeza, não propôs. Fernando, lá está, eu acho que estamos a cair no erro de desvalorizar o Chega, porque eu parece-me, enfim, não sou um espectador tão atento, desvalorizar a forma tática como o Chega está nisto, porque a verdade é, repara uma coisa, que para quem chega à Assembleia da República, se isso fosse assim tão importante para o Chega, já teria proposto. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Nós começamos a ver que, afinal, essas medidas foram uma forma de marketing do Chega chegar a algum lado, a algum público, mas que depois, uma vez dentro do sistema, já atua mais de acordo com esse próprio sistema. Porque lá está, por exemplo, olha, o LIVRE, pelo menos a candidata, já não sei se o LIVRE ou a candidata do LIVRE, mas pelo menos a candidata do LIVRE teve como plano político essencial, fundamental, a questão da nacionalidade. Por acaso até depois acho que entregou a lei fora do prazo regimental, não sei se era regimental ou se era acordado pela Conferência de Líderes, mas a verdade é que nós sabíamos o que era fundamental para a deputada eleita pelo LIVRE, e a deputada eleita pelo LIVRE mal lá chegou, apresentou, dentro ou fora de horas, já não sei, mas apresentou essa lei, a questão da nacionalidade. O Chega, aquilo que for mais emblemático do ponto de vista da campanha eleitoral, ainda não apresentou. E, portanto, eu acho que aí nós devemos ter, sobretudo a direita, este, enfim, é um humilde conselho de quem está de fora, deve concordar com o Chega naquilo que o Chega se aproxima daquilo que o CDS sempre defendeu, a comemoração e a celebração e a evocação do 25 de novembro, com certeza, a questão da defesa das forças de serviço de segurança, com certeza, o CDS, não o CDS que saiu do sítio, o Chega é que se aproximou do CDS. E deve, caso a caso, medida a medida, de acordo com a sua bondade e não com o seu carimbo, avaliar a forma como votará. Se assim não acontecer, eu acho que só estaremos a promover e a valorizar e a beneficiar a ação política do Chega. Pedro Silva Pereira, falar do Chega como partido de extrema-direita é valorizá-lo? Não, é retratá-lo. É retratá-lo. Eu acho, aliás, que é um erro que alguma direita comete não quero dizer namorar, mas pelo menos andar numa vizinhança perigosa com partidos populistas
de extrema-direita. E, aliás, o CDS cometeu, do meu ponto de vista, um pouco esse erro no modo como o deputado Nuno Melo, na candidatura para as europeias, se referiu ao Vox. Pior ainda, se o discurso sobre o Chega se rechear de ambiguidades, porque quando estão em causa estes valores fundamentais para todos nós, certamente para o CDS também, em matéria de direitos humanos, não pode haver... Acabei de dizer, Pedro Silva Pereira. Agora, eu acho que ao longo destes primeiros meses dos novos partidos na Assembleia da República, eles trouxeram muito pouco de significativo. O Iniciativa Liberal não me parece que tenha marcado a agenda em ponto rigorosamente nenhum, nem tenha tido destaque nos momentos de confronto parlamentar. O LIVRE é isto que se vê, não é? Mais estas peripécias, e apresentou de facto agora uma lei da nacionalidade, e essa sim valeria a pena discutir, porque a lei da nacionalidade que ali está proposta, além de inconstitucional, por violação do princípio da igualdade, é muito... E da legalidade. Muito perigosa do ponto de vista da responsabilidade que devemos ter na gestão dos fluxos migratórios. E o Chega distingue-se dos outros pela criatividade. E, honra se seja feita, tem ao menos sido capaz de algumas iniciativas que despertam a atenção mediática da comunicação social. Mas eu aí partilho do ponto de vista de um grande especialista em populismo, que bem recentemente deu uma entrevista ao Diário Notícias, do Cosmodo, e em que ele deixava esta recomendação, que aliás fez título dessa entrevista. Também não devemos dar ao Chega mais importância do que aquela que ele tem. E, portanto, essa seria também a minha recomendação. Fernando Rosas, como é que viu esta questão do 25 de novembro e da celebração do 25 de novembro? Eu já lá vou ao 25 de novembro, só queria dizer o seguinte, não sei se foi o CDS que se aproximou do Chega, se o Chega aproximou-se do CDS, a realidade é que por toda a Europa a direita tradicional tende a radicalizar-se à direita. E veja-se o que se passou em Espanha, onde o Partido Popular e os cidadãos, quer nas eleições da Andaluzia, quer depois nas eleições gerais, aceitaram completamente fazer acordos políticos de governo com o Vox se aí chegassem, que não chegaram. Agora, há, portanto, um processo de radicalização à direita dos partidos tradicionais da direita. De captura. Isso, captura ideológica. Peço desculpa, não queria interromper, mas peço desculpa, quer dizer, se o PSOE pode fazer acordos com o Podemos, o que é que... Aqui, sendo muito cedo para perceber o jogo de tendências que existe dentro do CDS, é indiscutível que dentro do CDS há também quem proponha essa aproximação ao Chega e quem esteja... Mas há também, Fernando Rosa, mas há também pessoas como Maria Luísa Albuquerque, que ainda há pouco tempo defendia, que se o PS pode coligar com a extrema-esquerda, porque é que o PSD não pode coligar com a extrema-direita? Claro, dentro do PSD também há. Não tenho dúvida nenhuma se o PSD... de ganhar as eleições do PSD um tipo como o Montenegro, esse tipo de tendências de aproximação à direita, mesmo à direita radical, à direita extrema, essas ideias vão sempre, são uma tendência europeia, são uma tendência europeia, uma tendência de polarização da luta política que está a desenvolver-se. Agora, há uma coisa em que eu estou bastante de acordo, é preciso não fazer o jogo do Chega. É preciso não fazer o jogo deles, não é? Isso é absolutamente importante. Por exemplo, o Chega agitou num dos debates quinzenais aquelas faturas a dizer aqui está, o senhor está a mentir, afinal os homens têm que comprar os coletes antibalas. Os jornalistas, um jornalista ou mais, fizeram o seu trabalho. Foram ver as faturas e em todas as faturas que apresentou há uma única compra de um colete antibala e não há compra nenhuma e também só há uma única compra acho que era das algemas, porque ele agitava o tema das algemas, ou seja, mentiu com todos os dentes que tem na boca, não é? E ainda por cima desafiou o Primeiro-Ministro a retratar-se da mentira que tinha dito, quando ele é que mentiu. Quer dizer, e portanto isto vai ser assim, porque depois, quer dizer, faz o número de circo para o debate quinzenal, depois os jornalistas investigam, nada daquilo é verdade, mas essa parte já não tem a cobertura que teve inicialmente, e portanto é este tipo de jogo que é preciso não fazer com ele. Quer dizer,
não deixar que seja o Chega a marcar a agenda política é muito importante, eu penso que é muito importante para as forças de esquerda Com Constância, nós tivemos aqui uma intervenção extraordinária do neocentrista Fernando Rosas, não é? Que fala do Bloco de Esquerda, passa disto, distribuindo um bocadinho entre o PSD e a eventual radicalização, se ganhar um dos candidatos, o Luís Montenegro, e ao mesmo tempo, repito, quer dizer, o CDS não pode votar contra, seria um disparate. Não pode votar contra coisas que propôs não há um mês, mas há 10 anos. Mas a pergunta que eu lhe faço é, faz uma equiparação entre o Chega, por exemplo, e o Bloco de Esquerda e o PC? Com certeza que faço, sobretudo o Bloco de Esquerda, que agora recentemente já é social-democrata e é centrista, já percebemos que até ao ponto de defender não é nenhuma coisa António Costa, não é nenhuma coisa, mas há 15 anos, com certeza que faço. Com certeza que faço. O início do Bloco de Esquerda, com certeza que faço. Reconheço que o Bloco de Esquerda, porque lá está, ter responsabilidades governativas, ainda que indiretas, traz muito mais realidade à ideologia, mas o Bloco de Esquerda do início do século XXI era o Chega, se quiser, enfim, eu sei que o Fernando vai ficar muito irritado com isto, mas era o Chega da esquerda. Isso é uma provocação que mistura ignorância. Era claramente, olha que não, Fernando, pode não gostar de ouvir, mas olha que é exatamente isso. Chega. É claro que é um programa político de extrema-direita, não tem nada a ver com coisa nenhuma eu tenho essa dificuldade, eu acho que é um programa populista, querer seguramente. Um certo tipo de criminosos, querer readotar a pena de morte, querer não sei o quê, quer dizer... Estamos a falar de quê, pá? Vocês são cegos? Desde logo populismo agora. Os programas que eles fazem. Quer dizer, estão a fingir que não percebem o que é que o Chega é. Não, sabem perfeitamente. Querem, mas é aliar-se a eles. Porque eles têm uma base social interessante para suscetível de ser Fernando Rosas, e, portanto, o CDS faz um jantar... Há quem queira aliar-se a ele. Agora não venha... O CDS faz um jantar evocativo do 25 de novembro há 20 anos. São um pouquinho há 20 anos. Há 20 anos que o CDS faz um jantar evocativo do 25 de novembro. O que é que propõe? O CDS deixa de fazer? Não, mas o 25 de novembro é um apêndice... Há mais de 20 anos. O 25 de novembro é um... Fernando fez aqui uma afirmação. Que o CDS está a reboque, está a aproximar-se do Chega. Diga em quê? Não. Diga em que, mudando a sua matriz, mudando aquilo que era a sua prática, o CDS fez, no sentido que mudou de opinião, mudou de proposta para se aproximar ao Chega. Eu não contra uma medida, confesso. Pode ser por distração minha. Agora, defender as forças de segurança, defender o 25 de novembro, são bandeiras que eu acho que qualquer pessoa minimamente atenta aos últimos 20 anos da situação política em Portugal identifica o CDS. Isso só demonstra que não sei se é o CDS que se aproxima do Chega ou o Chega que se aproxima do CDS. Mas idênticos são. Eu sinceramente, eu acho que o Nuno Magalhães há bocadinho enunciou a orientação. E a orientação a orientação do Nuno Magalhães. Nós convergimos numa série de pontos que, à partida, estão bem identificados, forças de segurança... Naquilo que sempre defendemos, de novembro, e depois, a seguir, convergiremos também a outras matérias, pontualmente, que vierem a surgir. Isto é muito diferente, devo-lhe dizer, da atitude que o CDS, enquanto membro do Partido Popular Europeu, tem no Parlamento Europeu a propósito da extrema-direita, em que todos os partidos do arco democrático europeu defenderam aquilo que nós chamamos um cordão sanitário e em que simplesmente nos recusamos a viabilizar as iniciativas, por muito populistas que sejam, que vêm da extrema-direita. E essa, sim, é a atitude certa, que se justifica em relação ao populismo da extrema-direita. Então... Nós vamos não sei se quer mudar de tema, mas quer dizer, há uma coisa que eu tenho que aqui esclarecer, ou duas. Em primeiro lugar, eu falo por mim, não falo pelo CDS. É a minha opinião e é o meu conselho, se me permite. Segunda coisa, eu acho que, e repito e sublinho e termino com isto, acho que esses cordões sanitários têm um resultado contraproducente. Só valorizam quem nós queremos afastar-nos. E eu acho que quem atuar dessa forma está, não querendo, indiretamente, a dar o palco para que esses fenómenos que nós não estamos de acordo, e seguramente não estou de acordo com algumas coisas que o Chega defende, essas duas que aqui falámos à cabeça, seguramente, possam ainda mais florescer. Essa atitude acabou na Andaluzia num acordo político informal para viabilizar o governo. Mas porquê é que é possível haver acordos mais ou menos formais ou informais com a extrema-esquerda e não com a extrema-direita? Por uma razão simples. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos continuar esta discussão. Vamos saber que diferenças é que podem existir ou não entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, mas antes fazemos um curto intervalo de 33 segundos. Voltamos já. Bem-vindo de novo à Prova dos 9. Estávamos a falar exatamente da extrema-esquerda e da extrema-direita.
Pedro Silva Pereira, pergunto-lhe, é uma pergunta que tem sido feita por algumas pessoas, se o PS pode coligar com a extrema-esquerda, porque é que a direita não se pode coligar com a extrema-direita? São coisas diferentes. Nós temos que perceber o que hoje significam os partidos que estão à esquerda do Partido Socialista no quadro político português. Nós já não estamos no ambiente do PREC. E, portanto, hoje foi possível estabelecer com os partidos à esquerda uma convergência que viabiliza um programa político que é essencialmente o programa político do Partido Socialista, sem que isso signifique apagar as diferenças que com certeza existem. Mas isso pode-se aplicar à direita ou não? As políticas não me parece, porque a agenda que a extrema-direita transporta a nível europeu é uma agenda xenófoba, é uma agenda nacionalista e acaba sempre por ser uma agenda adversária também do projeto europeu. E, portanto, eu vejo com dificuldade que os partidos da direita tradicional, chamemos-lhe assim, possam convergir com uma extrema-direita que tem esta agenda sem que isso deixe de significar uma traição aos seus valores e uma captura. Porque essa captura, nós temos assistido um pouco a ela. Permite-me que eu lhe faça uma pergunta. Exatamente porque, em nome da ideia de que é preciso conter o crescimento da extrema-direita, os partidos da direita mais central, do centro-direita europeu, têm evoluído na sua agenda, por exemplo, a propósito da imigração e outras questões securitárias, para um estilo de intervenção muito próximo da extrema-direita. Mas diga-me só isto, e não querendo até qualificar o Partido Comunista Português como de extrema-esquerda, porque, enfim, do ponto de vista conceptual, até consigo perceber que a sua especificidade. Mas do ponto de vista do projeto europeu, como eu o considero, como você o considera, não acha que aqui há um mundo de diferenças entre nós e o Partido Comunista Português? E que há uma significativa aproximação do Partido Comunista Português com alguns desses partidos, não estou a falar do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da posição, do ceticismo em relação ao projeto europeu, com esses partidos mais à direita? Não acho que exista uma aproximação. Mas, no entanto, o Partido Socialista faz. O Partido Socialista faz uma coligação ou um acordo de governo com um partido que defende, por exemplo, o regime da Venezuela, em que o ministro Augusto Santos Silva não tem possibilidade de concordar com um voto que o PCP apresenta ao longo de todas as sextas-feiras. Tem uma visão da política externa completamente oposta. Isso está perfeitamente esclarecido no entendimento. Então, quando é a esquerda, é uma questão de esclarecimento. Quando é a direita, aqui Del Rey. Não, desculpe. Nós, apesar de tudo, estamos a falar de coisas diferentes. Com certeza, estamos a falar de coisas diferentes, mas que vão ter ao mesmo sítio. Adversária dos direitos humanos, como é a agenda xenófoba. E Nicolás Maduro é um amigo dos direitos humanos? Uma coisa é esta agenda... A Coreia do Norte é um amigo dos direitos humanos? Não é. E a Venezuela também não é, pois não. Pronto, não são propriamente nem de cor. O que eu estou a dizer é que há uma diferença entre a agenda que a direita propõe na Europa... Para mim, um ditador é um ditador, seja de direita ou de esquerda. Não há direitos humanos de direita e direitos humanos de esquerda. E quanto às diferenças no que diz respeito ao projeto europeu, estas diferenças são conhecidas, são reconhecidas, estão identificadas e por isso ficaram à margem do entendimento. Sim. E, portanto, o Partido Socialista não precisou de dedicar rigorosamente de nada da sua adesão ao projeto europeu para realizar uma solução de governo. O que eu queria dizer é que o discurso do Nuno Magalhães é exatamente o discurso preparatório da unidade da direita com esta extrema-direita. É exatamente isto, está aqui tudo. Eu não estou a preparar nada, Fernando, estou a dar a minha opinião. Não, isto é uma direita antidemocrática, autoritária, racista, xenófoba e que, portanto, antidemocrática e que, portanto, não... Quiser aliar-se com isto, quem quer aliar-se com isto? Quer dizer, agora, há um mundo outro, ainda com muitas diferenças entre si, de recusa deste tipo de valores. Ainda que o entendimento que dentro desse vasto grupo exista acerca de várias coisas, possa ser distinto. Acerca de várias coisas. Agora, esta direita que apoia, esta direita que se reconhece herdeira do Pinochet, herdeira das piores ditaduras sanguinárias da América Latina, já disse isso. Herdeira do fascismo, herdeiro não do há franquismo, ditaduras boas nem más. Herdeiro do franquismo, como é São o Vox. todas elas ditaduras. O Vox é herdeiro do franquismo. O Vox reivindica para si a herança dos vencedores da Guerra Civil. Então, quer dizer, que espécie de democracia existe numa direita que se alia com estas coisas? Mas ainda há pouco tempo o Parlamento Europeu votou uma proposta em que
fazia uma certa equivalência, por exemplo, entre o nazismo e o marxismo. Sim, mas eu discordo em absoluto dessa aposta, porque entendo que o comunismo e o nazismo são coisas filosóficas, históricas e sociologicamente diferentes, o que não significa que eu tiveram o mesmo tipo de resultados ou que o justifique de maneira nenhuma. Agora, do ponto de vista da história, da filosofia, da evolução da luta social, são realidades absolutamente distintas. E só por uma espécie de desvio instrumental que passa muito pela ignorância destas coisas, é que se pode defender esse tipo de equivalência. Não tem equivalência nenhuma. São coisas diferentes, ainda que o totalitarismo staliniano seja tão condenável como os outros totalitarismos. Mas são coisas filosoficamente distintas. E as mortes stalinianas também são igualmente censuráveis, não? Pronto. Mas não claro são as sim, Fernando. Mas claro exatamente não são as mesmas. Não há a ver uma coisa. Eu compreendo. O nazismo e o extermínio são coisas eu compreendo aquilo que está a dizer do ponto de vista filosófico. E você, ao compará-la, está a diminuir o crime do nazismo. Não estou a comparar, Fernando. Eu até vou-lhe dar-te a razão ao princípio. Repara uma coisa. Se me diz que são questões, são posições do ponto de vista doutrinário, ideológico, filosófico, diferentes, não posso estar mais de acordo com aquilo que acabou de dizer. Agora, aquilo que o Parlamento evocou, o Parlamento Europeu, evocou e condenou foi o resultado dessas diversidades. E o resultado esse aí é uno, é o mesmo. Milhões e milhões de mortos, totalitarismo, pobreza, guerra. Isso aí não há guerras de esquerda boas e guerras de direita má. Como lhe apetece, isso não é assim. Não há isso. Agora uma informação. Eu fui o único que votei essa declaração do Parlamento Europeu. Então aqui está a interpretação. A resolução do Parlamento Europeu não faz uma peritagem filosófica para comparar ou aproximar, do ponto de vista ideológico, o nazismo com o stalinismo ou com o comunismo. É uma resolução a propósito da efeméride sobre o início da Segunda Guerra Mundial, onde realmente aí houve uma convergência objetiva e, aliás, um pacto entre o Stalin e o Hitler. Que vem da pressão dos países do leste e que faz, de facto, uma equivalência entre o nazismo e o comunismo. E depois faz uma equivalência neste sentido, que diz que todos os totalitarismos são condenáveis. Exatamente. Mas nunca diz, aliás tem parágrafos específicos sobre o Holocausto, porque evidentemente não há na história da humanidade nada que se compare ao Holocausto. Estamos todos de acordo. Um programa industrial de extermínio de uma população, isso não existiu em parte nenhuma do mundo, existiu com o nazismo. E, portanto, esta situação não tem comparação. Não sei se os arménios Agora, irão isso não significa que nós não possamos e não devamos condenar todos os totalitarismos que aniquilam os direitos humanos, que desprezam os direitos humanos, e isso aconteceu com as experiências concretas do comunismo, e em particular do stalinismo, como aconteceu com o nazismo. E a resolução faz essa condenação do totalitarismo a propósito deste contexto de evocação do início da Segunda Guerra Mundial, em que houve aí uma convergência que é objetiva e é histórica. Pois, mas de facto é feita uma equivalência. Uma equivalência do ponto de vista do resultado. São ambos regimes totalitário. Mas essa equivalência é contrária àquilo que é uma leitura histórica correta. Porque houve o Pacto Germano-Soviético, mas depois a União Soviética aliou-se aos aliados para derrotar o nazismo. Ou não? Quer dizer, só conta metade da história. Não, ver no fim do programa. Agora esta fosse uma resolução sobre o início da Segunda Guerra Mundial e não sobre o fim. Isso não justifica nem desculpabiliza a adolescência stalinista e os crimes que estão associados a isso. Agora, como meter no saco do totalitarismo a experiência, aquilo que é a construção política e ideológica do comunismo e o que é o nazismo, são coisas que acho que são... Fernando Rosa, o stalinismo é ou não uma forma de totalitarismo? Se é, tem que ser condenada. E se pode ser condenada juntamente. É diferente, mas é um totalismo também. Bom, já vimos, de esquerda e de direita. E assim chegamos ao fim de mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fica agora com o Governo Sombra.